Boa noite a todos. Eu sou a professora Solange, de informática, e sejam todos bem-vindos à live do João 23. Vou cuidar da parte técnica da live, então vou explicar como ela vai funcionar hoje. O diretor e alguns professores irão participar da live, onde vão dar alguns informes da greve e da escola. Os demais professores vão ficar no chat tirando dúvidas que forem surgindo durante a live. No final da live, vão responder algumas perguntas que são gerais. E as perguntas pessoais sobre os alunos serão respondidas pelos professores no chat. Então, todas as perguntas que vocês tiverem, pode estar fazendo no chat. Se a gente não souber, a gente vai anotar e depois vamos estar colocando nas redes sociais, se for uma pergunta geral. Se for perguntas pessoais, vocês podem estar fazendo. Se o professor não souber, vocês podem ligar na escola depois, tá? Desde já agradeço a todos que estão participando da live. Vou disponibilizar o vídeo amanhã, depois de editar, com alguns endereços de redes sociais do João 23. Boa live a todos. Agora eu vou passar a fala para o professor Adalto, que ele vai estar falando. Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sou o professor Adalto, estou no João 23 já há alguns anos, aproximadamente 10 anos. Né? Faço parte de uma longa e grande equipe, de uma linda trajetória aí na nossa escola Verdinha, né? Que ao longo desse tempo temos construído um trabalho coletivo, né? E nós temos uma história muito bonita aí no bairro, né? Por onde a gente passa, a gente encontra o pessoal carinhosamente chamando a nossa escola de Verdinha. Então é importante falar isso, porque também é importante falar do nosso compromisso enquanto profissionais da educação, enquanto funcionários dessa escola, com toda a comunidade. A comunidade é muito importante para nós, né? Ela que nos dá força para continuarmos esse nosso cotidiano tão difícil. E foi pensando também nessa comunidade que nós saímos do ano passado para este ano com alguns grandes desafios, né? E esses desafios, principalmente, estão relacionados àquela questão da insegurança ao iniciarmos o nosso ano letivo, a insegurança de trabalharmos presencialmente, né? O que nós observamos que no ano anterior, quando nós estávamos em trabalho remoto, nós tivemos muitas dificuldades e aprendemos muito nesse processo. No entanto, nós percebemos que algumas coisas precisavam ser adicionadas, mudadas, acrescidas nessa nossa relação de trabalho com a comunidade, com os nossos estudantes, alunos e alunas. A primeira questão que nós percebemos é que nós precisávamos lutar para ampliar essas condições de trabalho e as condições de acesso deles. Podemos separar aqui a questão da internet. No ano que findou, no ano passado, nós terminamos o ano com a participação pequena das salas de aula, entre, no máximo, de 10, 12 alunos por sala e até mesmo menos, inclusive da EJA. Então, a gente, além da questão da segurança, a questão do direito à vida ser guardado, né? Essa questão de não termos equipamentos, não termos aí a internet adequada para todos os estudantes, nos fez construir um movimento com os nossos sindicatos participantes, o Fórum das Entidades, em defesa da vida, em defesa de melhores condições de trabalho, né? Então, além dessa questão que eu falei, da ausência da internet, a internet não gratuita para os nossos estudantes, nós então tínhamos que colocar em marcha um movimento de luta, né? Então, nós colocamos em marcha esse movimento nosso, que foi a questão da greve. E essa greve, ela tinha outras questões que nós levantávamos junto com outras instituições. A questão do cartão alimentação, que nós percebemos que era necessário ampliar essa luta, junto com outras instituições, nós fizemos esse debate na sociedade. Nós entendemos que houve, sim, uma pequena melhora, não suficiente, então ela continua sendo uma das lutas de todo o setor da educação e outros
grupos, né, que estão na luta com a gente. Mas, principalmente, a gente tem que destacar que nós fizemos todo esse movimento para garantir a vida dos nossos estudantes, a vida dos nossos participantes da escola, funcionários, professores, né, os docentes, os demais trabalhadores dos serviços terceirizados, da limpeza, da cozinha, os trabalhadores da secretaria da escola, todos esses. E essa defesa da vida passava pela luta em busca também do direito à vacina para todos. Bom, então, assim, conseguimos avançar em algumas questões? Conseguimos. Alguém pode falar assim, mas como que ficou a questão da vacina? Nós conseguimos avançar nessa luta com a vacina apenas para os professores e funcionários de 47 anos acima, né? Com isso, segundo informação de hoje no Fórum dos Sindicatos, somente 20% desse grupo de trabalhadores tiveram direito à vacina. Então, nós temos aí entre 80% ou 70%, dependendo aí de quem queira falar dos números, né? Então, nós temos aí com um grupo muito considerado de trabalhadores que não foram vacinados, que somente hoje, ontem, hoje, que saiu na mídia a possibilidade de ampliação para o mês de julho, né? Julho agora. Então, nós temos também uma outra questão importante que nós defendemos desde o ano passado, a questão do uso do tablet pelos alunos. A prefeitura informou que teria comprado e seria distribuído. Isso não foi feito. Teve além da nossa luta, um grupo muito importante de famílias, de mulheres, famílias em defesa da vida, que se organizaram e foram, inclusive, tiveram um encontro com o secretário de Educação, pleiteando a entrega desses tablets, né? O que só foi possível através da intermediação da Justiça. Esse grupo entrou na Justiça e, por fim, iniciaram a entrega desses equipamentos a partir de sexta-feira na nossa escola. Nessa semana continuou, ainda vai ser entregue para alguns segmentos. Infelizmente, não temos informação da entrega para a EJA, e nós entendemos que a EJA é um agrupamento que precisa desse equipamento com internet gratuita, né? Ou entregaram parte dos equipamentos sem o chip, tá bom? Então, acho que isso são coisas que a gente precisa demarcar, né? E informar que tivemos poucos devolutivas da administração pública, da prefeitura, enquanto as nossas reivindicações. Recentemente, num documento entregue aos sindicatos na semana passada, eles apontaram algumas situações que estariam, dizendo assim, interessados ou com possível negociação, né, que é a questão que já iniciaram a entrega dos equipamentos, né, a questão de formar comissões para dar atendimento e repensar algumas situações internas da escola, a questão de fazer a verificação de quem tem contágio, afastamento. Uma outra questão que foi levantada pela prefeitura é a questão de se organizar uma comissão para propor uma comissão para pensar esse trabalho remoto dos professores, né, que a gente tanto reivindica para guardar nossas vidas e a vida dos alunos. Só que, assim, são propostas, não foram efetivadas. Hoje, o Fórum das Entidades acabou entregando uma petição, que saiu na televisão, né, uma atividade foi feita no centro de São Paulo, foi entregue uma petição no sentido de que o prefeito nos atenda. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso para vocês, dizer também que a gente fica muito contente por estar retomando esse nosso contato com vocês, essa comunicação. Logo mais, o diretor Wendel estará aqui fazendo uma conversa com vocês. Ele está em trânsito, saindo da escola, se dirigindo para a casa dele. A escola fechou às 7 horas, né, para atendimento e resolver os problemas internos. Tá bom? Fica aqui meu grande abraço. Estarei aqui para fazer tirar novas dúvidas e conversar com vocês. Muito obrigado.
Meu nome é Adivaldo, né? Queria dar uma boa noite a todos, né? Aos colegas professores, as professoras, as famílias, né? Queria saudar, né? Essa live ela tem o intuito de esclarecer algumas dúvidas, obviamente, né? De elucidar algumas questões, algumas dificuldades, mas também utilizar como elemento de aproximação, né? Já que a gente está impossibilitado nesse momento por conta da pandemia, um elemento onde a gente possa se comunicar, onde a gente possa ver alguns dos nossos alunos, as famílias, e se comunicar em relação a esse momento tão difícil, né? Um momento de tantas perdas, né? De todas as ordens, né? Sejam entes queridos, né? Familiares, né? Simbólicas, né? Afetivas. Então, acho que é um elemento também para a gente, mesmo que de forma simbólica, se abraçar, né, e caminhar junto diante de tanta dificuldade. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar da onde eu venho, né, e da onde eu falo. Né? Eu falo como professor de Educação Física da MF João 23, que trabalho nela desde 2017, né, há 5 anos, né, que eu estou na escola, que eu estou na Verdinha, e quero falar como pai, né? Por que eu quero falar como pai? Porque eu tenho uma criança, né? Eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses e que está matriculado na rede municipal, não sei, né? Daqui dessa Dre Butantã, e que eu também tenho essa dificuldade muito semelhante a alguns pais, né? Algumas mães, alguns responsáveis das nossas crianças na escola também. Essa é uma dificuldade que eu venho enfrentando também e venho optando também nesse momento por não encaminhar o meu filho para a escola, mesmo sabendo de todas as dificuldades, as perdas que isso pode ocasionar, mas em nome de algo maior, né, que é preservando a vida dele e da minha família, a gente tenta se organizar para evitar que ele frequente a escola. Então, eu falo desse lugar de professor e de pai. Antes de colocar algumas questões que eu acho que são importantes para a gente pensar o porquê que a categoria, na figura do sindicato, sinaliza pelas aulas não presenciais, eu gostaria de colocar fazer uma retrospectiva em relação a isso, né? Desde janeiro, né? Em janeiro, a gente observou que era um mês super difícil, né? Por conta da pandemia, porque a gente sabia que ele viria pós feriados importantes, né, e que as pessoas se deslocam bastante para curtir os seus dias de descanso, que seria o Natal e o Ano Novo, e que logo na sequência a chance de contágio, de transmissão por conta dessa mobilidade seria enorme, e a gente ficou na expectativa de saber qual seria a posição do governo em relação a isso, visto que no ano anterior, no ano passado, as aulas elas foram suspensas do modo presencial e ficou remoto, mesmo diante da precarização e da diminuição de alunos que teriam acesso a isso, né? E o que a gente observou foi que o governo ele acabou indicando que os alunos teriam condição, os alunos e a comunidade escolar como um todo teriam condições de retornar às aulas presenciais. O que a gente avaliou enquanto categoria aqui? Isso não era possível. E eu vou tentar elencar algumas coisas aqui que o governo escreveu como protocolo de retorno para mostrar o quanto que seria muito complicado esse retorno e o quanto que isso poderia trazer muitas dificuldades em relação a isso. A gente entende, enquanto professor, enquanto um profissional da educação, que a escola ela ocupa um lugar para além do ensino pedagógico, né? A escola ela ocupa um lugar de organização da sociedade. A gente das famílias, né, dos adultos, dessa família, depende da escola para se organizar, né, durante a semana, em relação ao trabalho, dificuldade de deixar as crianças com uma outra pessoa, e sabe que na escola, como um elemento institucional do Estado, ela ajuda para além do pedagógico, nesse sentido de cuidar dos seus filhos, né, das suas filhas, alimentá-lo, e você sabe que você tem uma certa tranquilidade de deixar o seu filho, a sua filha, durante um período X na escola, né? E ele vai estar sendo cuidado em relação a isso. Eu fiz algumas questões aqui que eu acho que são importantes para a gente colocar, né? Uma coisa que o Adalto colocou, que eu acho que é fundamental, é esse jogo de discurso que o governo faz, né? O governo vai dizer que os professores estão sendo vacinados,
mas só uma parcela pequena que foi vacinada, né? E muitas vezes, quando a gente ouve isso através da mídia, nos soa como algo até de um certo questionamento, né? Mas os professores foram vacinados, por que eles não retornam? Não retornam porque foi uma quantidade, 1/5 dos professores, né, 20% que foi vacinado, e os outros ainda não existe um protocolo em relação a essa questão da vacina. Me parece que saiu ontem ou hoje, né, em relação à questão do fórum, que 80%, o restante desses professores seriam vacinados somente em julho. Até lá, todos os professores, todos os alunos, os familiares, a comunidade escolar como um todo estaria descoberto em relação à pandemia. O porquê que a gente sinaliza pela dificuldade do retorno presencial? Acho que uma das questões importantes é que existe um estudo importante que mostra que a escola aberta ela tem uma mobilidade de pessoas, né, na cidade em torno de mais de 2 milhões de pessoas. E o que o vírus nos ensinou? O vírus nos ensinou que quanto mais mobilidade de pessoas, mais o índice de contágio aumenta. Então, se você abre as escolas, né, seja porque as crianças são pequenas, os pais têm que levar as crianças na escola, seja porque os comércios abrem em relação a isso de forma direta e indireta, existe uma movimentação de pessoas na ordem de 2 milhões de pessoas, no mínimo, né? Uma outra questão que é importante, que saiu um estudo do DIEESE, né, em relação ao primeiro trimestre, que seria janeiro, fevereiro, março e abril, né, do ano passado, e em relação a esse ano, janeiro, fevereiro, março e abril do ano de 2020 e 2021. E se notou que houve um índice de mortes que dobrou em relação ao ano passado. E se a gente está vivendo num contexto de pandemia, não é difícil a gente saber da onde que foi potencializado essas mortes. Ou seja, mais do dobro de mortes em relação ao mesmo período do ano passado em relação a esse ano, dobrou. Né? Esse é um dado importante para a gente conseguir compreender a dimensão da onde nós todos, enquanto comunidade escolar, estamos inseridos. Pelo protocolo da prefeitura, ela diz também que, no máximo, durante um dia letivo, a escola poderia abarcar 35% dos alunos, ou seja, se tivesse 1.000 alunos no período, 350 no máximo que poderiam. Né? Eu queria pensar e convidá-los a fazer essa conta grossa, né, mas para a gente pensar qual o impacto que seria isso na escola. Né? No período da tarde, na nossa escola, tem 14 salas, uma média de 25 a 30 alunos. Se a gente pensar em 35%, seria uma média de 8, 9 alunos por sala. Né? Se a gente pensar em 14 salas, é uma média de 115 a 120 alunos por dia. Né? Mais a funcionária da higiene, mais a equipe da alimentação, mais o vigia, mais a equipe de apoio, mais a equipe da direção e pelo menos 15 professores na escola. Ou seja, em um período das 13h30 até as 18h, que seria o período da tarde, seria uma média de quase 150 pessoas num espaço limitado, né, por mais que tenha tido todos os cuidados, de quase 150 pessoas transitando naquele lugar. E pensando que, para os alunos, existe 2 banheiros, um masculino e um feminino, e para os adultos também um banheiro, um masculino e feminino. Então, ou seja, quantas pessoas iriam transitar em espaços e dentro desses espaços? E qual é a chance de essas pessoas se infectarem outras pessoas e infectarem os seus familiares no pós-retorno para suas residências? Eu acho que não seria pequeno, né? No protocolo da prefeitura, ela vai dizer que ela vai disponibilizar álcool gel, que é importante, mas não resolve. Ela vai disponibilizar máscara, que é importante, mas não resolve. Ela vai disponibilizar tapetes higiênicos, né? Não sei nem se isso chegou na escola, efetivamente. A gente sabe que é importante limpar a sola do sapato, né? Mas o vírus está no ar, né? E como que a gente vai resolver essas questões? É um outro elemento que pode ser importante, mas não resolve. O que resolve nesse momento é o isolamento. E o isolamento seria pela suspensão das aulas presenciais e o ensino remoto emergencial, que é essa dificuldade e que é isso que a gente vem lutando, ensino emergencial, ensino remoto emergencial para todos os alunos, né? Resguardando todos os alunos, toda a comunidade escolar como um todo, seja da cozinha, seja da higiene, seja os professores, equipe de apoio e equipe da gestão. Um outro elemento que é importante, que eu gostaria de trazer, é o baixo número de funcionários da higiene. Na nossa escola, se eu não me engano, tem 3 funcionários para cada período.
pensando num espaço físico daquela complexidade, com o trânsito de pessoas, né, que seria o que a prefeitura vem sinalizando, né, de quantidade de pessoas. Como seria esse serviço, como que esse serviço poderia oferecer, com uma mão de obra extremamente reduzida, uma resposta qualificada, no sentido de resguardar a saúde e a higiene de todos os alunos e da comunidade? Eu acredito, e a categoria como um todo, né, na figura do sindicato, que é o que sinaliza e conversa com o governo, que isso é inexequível, ou seja, não é possível que isso aconteça, né? Então, esses elementos eu acho que são importantes. Tem estudos que mostram também que as crianças têm uma carga viral baixa, né? É verdade, no geral, a gente tem observado que muitas crianças, inclusive, não apresentam sintomas, apesar da gente ter experiências de crianças, bebês, adolescentes que morreram e que não tiveram nenhum tipo de comorbidade pré-aparente, né, na verdade, né? Então, mas mesmo assim, essas pessoas tiveram uma resposta em relação a esse vírus letal e deixaram um vazio em suas famílias, né? Eu acho que ninguém gostaria de correr esse risco, né? Mas mesmo levando em consideração esse dado da carga viral, ou seja, da quantidade do vírus ser reduzida nas crianças, a gente sabe que 30% dos nossos alunos, da nossa demanda, elas têm contato direto, ou moram, convivem com pessoas idosas, e que têm algum tipo de comorbidade. Ou seja, essas crianças elas podem ser infectadas na escola, por conta de todo esse desenho que eu acabei de ilustrar, e podem levar esse vírus para suas famílias. Então, às vezes, o impacto no final, na ponta, no meio, que seria as crianças, não é letal, mas isso pode ocorrer nas suas famílias. E a escola acabar sendo um espaço de potencialização em relação ao vírus. Acho que um outro elemento importante para a gente colocar é a questão da idade de maturidade das crianças, né? Se a gente pensar que no período da tarde a gente atende 6º, 7º, 8º e 9º ano, seria uma idade mínima de 11 anos, 10, 11 anos a 14, né? Tirando os alunos remetidos, enfim, nessa média. De 11 a 14 anos, a gente sabe que é muito difícil você conseguir que mais de 100 alunos, durante um período, um dia letivo, fiquem utilizando máscara, evitem de correr, evitem ficar suado, evitem ter que ir no banheiro de forma recorrente. A gente sabe de tudo isso até por uma dinâmica. Quem minimamente frequentou a escola, convive, conhece alguém que conhece crianças que frequentam a escola, sabe que isso seria muito difícil. E isso ia potencializar a possibilidade dessas crianças serem infectadas. Uma outra questão que vem sendo dita nas mídias é que houve investimento da prefeitura em relação às reformas na escola, né? E fazem esse jogo de palavras no sentido de mostrar o seguinte: olha, há investimento, as escolas estão sendo readaptadas em relação a essa questão do vírus. Não é bem assim, né? As escolas algumas escolas passaram por reformas? Passaram, né? Passaram por reformas estruturais, passaram por reformas contingenciais, passaram por reformas de luz, de hidráulica, né, de estrutura, que seria na fase 1 da reforma, né, de uma reforma. Agora, não passaram por reformas de readaptação no sentido de atender demandas que a própria pandemia nos impõe. E aí eu vou dar um exemplo. Quando a gente vai falar que nas salas, muitas das salas das escolas da prefeitura têm dificuldade no processo de ventilação, e a gente não pode, na pandemia, por conta do vírus que está no ar, utilizar ventiladores. As escolas que têm dificuldade nesse processo de ventilação e que a gente não pode utilizar ventilação mecânica, que seriam os ventiladores, elas passaram por uma reestruturação no sentido de garantir essa ventilação natural? Essa é uma pergunta. E essa é uma pergunta que, inclusive, os pais, né, as famílias que estão aqui, poderiam sinalizar em relação à própria MF João 23 para ver se ela consegue atender isso, né? E na impossibilidade dela não atender, num dia de muito calor, como seria essa experiência de ter, né, a não ventilação natural e a impossibilidade de utilizar a ventilação mecânica? Como seria, do ponto de vista de garantir o mínimo de condição, né, de razoabilidade para os professores e para as crianças? Acho que essa é uma pergunta interessante e importante para colocar.
Uma outra coisa que eu acho que é importante para a gente pontuar é esse jogo de cores que a prefeitura faz, né? O ano passado, a prefeitura inventou a fase amarela, a fase verde, a fase amarela, a fase laranja, a fase roxa, a fase preta. Nesse ano, utilizou todas as cores do ano passado, esse ano utilizou a fase emergencial, né? Eu me recordo que o ano passado, na fase, o discurso era de que as crianças só iriam voltar se a gente ficasse 28 dias na fase amarela e fosse para a fase verde, né? Esse ano, que é um ano mais letal do que o ano passado, né, onde morre 4 mil pessoas por dia no Brasil, e já chegou a morrer 1.000 pessoas no estado de São Paulo, decorrente do vírus, e que algum tempo atrás estávamos na fase emergencial, a prefeitura sinaliza desde janeiro que é possível o retorno das escolas. Então, qual é o discurso que a gente deveria acreditar? No discurso da fase amarela, da fase roxa, da fase laranja, da fase verde e amarela do ano passado, ou no discurso de que hoje é possível o retorno para as escolas com segurança? Essa é uma pergunta importante também. Então, esse momento, eu acho que é um momento importante para a gente refletir sobre esses discursos e sobre a contradição que o governo vem apresentando nos meses anteriores, né? Essa semana, a gente viu que a ocupação dos leitos, ela saltou de 79% para 85% das UTIs ocupadas. Eu sou um professor que utiliza o serviço público, eu não tenho convênio, né? E eu tenho comorbidades. Se eu me infectar pelo vírus, existe uma chance muito grande de eu precisar do serviço de saúde. E se eu precisar do serviço de saúde, pelo que a Folha de São Paulo publicou, através do sindicato, da fonte do Sindicato dos Hospitais de São Paulo, dos hospitais, laboratórios e clínicas de São Paulo, é de que cada 10 pessoas que precisam do serviço de saúde, de UTI, que seria o extremo do ponto de vista do acometimento da doença, quase 9 pessoas já estão utilizando esse serviço. Sobraria apenas um. Ou seja, quem quer passar por essa loteria? Né? Quem quer passar por essa experiência de você poder se tratar, mas não ter estrutura para que te acomode em relação a isso? Né? E nós estamos passando por isso, porque o sindicato dos hospitais trouxe esses números para a gente essa semana. Né? Ontem, ou antes de ontem, eu não vou me recordar o dia exato, o Edson Aparecido, que é o secretário municipal de saúde, ele disse, ele estava com certo receio, deu uma entrevista na Globo, ele estava com certo receio de que a variante, ou seja, a variante dessas cepas da Índia, né, que é um dos países onde tem o epicentro da doença, acho que no mundo, nesse momento, ele estava com receio dessa variante indiana, né, e hoje, né, tivemos a notícia de que a variante indiana, que é mais letal, é mais agressiva, né, em relação à questão de atacar o corpo, né, na verdade, né, do vírus, ela chegou, né, então já tem alguns casos no Maranhão. Possivelmente isso vai se alastrar, se já não se alastrou, e podemos ter novidades aqui em São Paulo, né. Diante desse grande ponto de interrogação, será que esse momento que nós estamos vivendo é um momento exato para o retorno presencial? Essa é uma pergunta que a gente deixa para a gente conversar e refletir junto. Bom, acho que essa é a minha contribuição que eu gostaria de trazer para vocês. Não tenho, e acho que nenhum de nós aqui temos somos donos da verdade, né? A gente está trazendo elementos e informações para que a gente possa conversar a respeito disso e, a partir disso, a gente trazer algumas deliberações em conjunto, tanto os professores como a comunidade escolar como um todo. Um abraço e boa noite. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou a professora Márcia, sou professora de língua portuguesa da EJA. Peraí, gente, é que tem um senhorzinho aqui. E bem-vindo a todos, obrigada a presença de vocês aí nesse momento. E assim, a gente, aproveitando aí a fala do Edivaldo, né, ele falou em loteria, e me ocorreu uma pergunta assim, né? A Mega Sena hoje está acumulada em 48 milhões de reais. Olha só esse valor. Você já se imaginou comemorando receber esse valor? Impressionante, né? A gente já fica pensando o que vai fazer com isso. E se acontece alguma coisa, você precisa usar esse valor para salvar um filho, uma filha, pai, mãe, alguém importante.
Então, às vezes é nessa hora que a gente se dá conta de que a vida humana não tem valor, que é um valor para a gente inestimável, é um valor que a gente não consegue medir. E a gente vai falando de números, e a gente está numa loteria para ver quem vive, para ver quem morre, para ver quem permanece aqui ou quem não permanece, porque assim, quando a gente tem os dados, o que esses dados falam para a gente? Olha, pode voltar para a escola, porque há um risco não tão grande assim das pessoas não morrerem em sala de aula. Mas qual é a medida? Porque o ano passado nós conseguimos, boa parte do ano, aliás, o ano inteiro, ter as aulas online. E aí, esse ano, com esse número menor, então, assim, essa estatística, ela não é exata. E ainda assim, o número de mortos mais que dobrou. Hoje, por exemplo, já saiu aqui que 2.403 pessoas morreram hoje. E quando a gente entra em greve, as pessoas ficam revoltadas, ficam bravas. Ai, por que educação? Por que educação nós queremos? Para que nós queremos a educação? Então, assim, a educação ela é para trazer conhecimento para a gente poder viver as experiências no mundo, transformar esse mundo para melhor e repassar isso. Então, acredito que hoje a gente pode falar que tem uma vida melhor do que a vida dos nossos pais, por exemplo. Mas ainda assim, a gente está vendo muita desinformação. Então, assim, essa educação, de fato, ela está sendo utilizada para aquilo que ela se propõe? Porque quando a gente bate na tecla da educação, o que é prioridade agora? Então, quando essa greve terminar, é claro que muitas pessoas vão falar assim, ah, mas tá vendo? Não foi tanto assim, ah, mas tá vendo? Olha, foi muito alarde. Não foi alarde. O número só não é maior porque nós estamos em greve. Porque nós pegamos esse conhecimento que nós temos e não transformamos em número, transformamos em sabedoria. A gente não quis esperar chegar quem precisa morrer para as pessoas estarem ao nosso lado e falar, poxa, professores, eu apoio a luta de vocês, poxa, eu acredito que vocês estão certos. Porque aquele aluno que está lá na escola, ele não vai ter contato só ali com a gente. Aquele aluno que pode estar com vírus, que de repente ele não se desenvolve nele, vai se desenvolver em alguém da família dele, vai se desenvolver em alguém das nossas famílias. Eu não quero que meu filho morra. Você quer que o seu morra? Eu não quero que a minha mãe, ela mora aqui comigo, meu padrasto, também passem por isso. Então, fazer essa live não é só apresentar números para vocês, porque números vocês estão vendo na televisão. Mas é tentar entender qual é a realidade desse número na sala de aula. Então, por exemplo, passou uma reportagem há pouco tempo atrás, também no SPTV, falando da questão dos tablets. Nós estamos terminando maio, esses tablets chegaram há um tempo na escola. Por que eles não foram distribuídos? Certamente não é porque o diretor não quer. É porque tem problemas com algumas falhas, algumas coisas. Só que o ano passado eles não previam isso. Então a gente tem duas situações aqui que é para a gente poder refletir. Eu queria convidar vocês para refletir junto. Primeira possibilidade: se o mais importante é a vida e o mais importante seria, nesse momento, vacina, esse valor dos tablets não poderia ser revertido em vacina? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, já sabendo como a situação foi precária, porque assim, colocaram esse ano a educação como prioridade, porque muitos alunos não estavam tendo acesso à internet, não estavam conseguindo fazer as aulas com qualidade. Vai ter gente que hoje está aqui na live com a gente e vai falar, ah, imagina, é exagero. Ainda assim, se a gente vê, eu acho que eu consigo ver aqui, são 40 pessoas ao vivo. E quantos alunos nós temos? Quantos alunos conseguiram de fato acessar, conseguiram estudar, ou muitas vezes, se eles tinham acesso à tecnologia na casa deles, a tecnologia era, por exemplo, um celular e eu tenho 3 filhos, eu tenho 3 pessoas que precisam estudar. Nem todo mundo teve acesso a isso. Então, a greve também é para isso. Então, voltando lá no ponto, né? Se os governantes já sabiam que havia essa necessidade do tablet, do acesso à internet, eles se programaram para comprar esses aparelhos, por que ele não foi entregue no início do ano? Por que não foi permitido que todas as aulas fossem totalmente online,
os alunos com tablet, podendo estudar a partir da casa deles, e a gente teria uma forma de aula muito diferente. Por exemplo, o ano passado, nós queríamos colocar um podcast no Google Meets, a gente queria, no Google Classroom, né? A gente queria colocar um vídeo, não podia, porque o aluno não tinha condições de acessar aquele vídeo, porque ia consumir todos os dados deles. Então, convidar vocês para essa live é também convidar vocês para cobrarem dos governantes medidas efetivas, mas não medidas através de números, medidas através da vida, para eles poderem valorizar de fato a vida. E a educação, se a educação é tão prioridade assim, por que esses tablets não chegaram ainda na mão dos nossos estudantes? Porque aí quando a gente fala de número, se a gente pensar assim, 35% que está sendo permitido ir para a escola, o número de alunos, se eu tenho uma sala de 35 alunos, uma média de 8 alunos vão poder frequentar as aulas ali. Os demais têm que ficar em casa e fazer as aulas online. Então, se o aluno não tiver condições, ele não vai fazer. Ele não vai poder participar dessa aula de qualquer forma. Ao vivo ele já não vai poder, porque na escola a gente não tem o material, algumas escolas particulares ainda têm. Enquanto o professor está dando aula, os alunos que estão em casa conseguem interagir com o professor, fazer perguntas, assistirem aquela aula da hora que ela começa à hora que ela termina. Na escola pública a gente já não tem isso, porque a gente não tem um material de qualidade que já está montado naquela sala, em todas as salas inclusive, para poder transmitir essas aulas. Aí o que acontece? O professor que está lá presencial, ele vai ficar lá o dia inteiro, né, das 7 ao meio-dia e 20, por exemplo. Quando terminar o horário dele, ele vai chegar em casa, que seria o horário de descanso dele, e ele vai ter que postar uma atividade para poder esse aluno que não teve poder fazer a atividade ali. Só que nem isso ele está tendo. Então, será que de fato esses números que estão sendo mostrados é preocupação com a educação? Então, eu não quero me alongar aqui muito na minha fala, mas eu gostaria de pedir, né, para que quem estiver aqui presente cobre também dos governantes. Não cobre somente dos professores, porque nós estamos fazendo a nossa parte. Hoje, se vocês acompanharam o jornal, vocês viram aí uma marcha para cobrar medidas de segurança, para cobrar várias coisas que a gente já falou aqui, que o Adivaldo e o Adalto já apresentaram, né? Então, participem junto com a gente, porque uma das coisas que eu vejo, quando o professor Adalto fala dessa questão de estar na Verdinha, eu estou lá há 10 anos. E quando eu percebo que muitos alunos se formaram ali, estão lá desde o primeiro ano, é porque os pais, vocês que estão aí, os responsáveis, confiaram na gente. E se vocês confiaram no nosso trabalho, se você confia a vida de uma criança, de um adolescente na mão de umas pessoas, é porque você sabe que a gente não está brincando. A gente não está brincando com a vida, a gente não está brincando de escolinha, muito pelo contrário. Inclusive, como professora, como pessoa, no João 23 eu aprendi muita coisa. A lutar de fato pelos meus direitos, a mudar minha personalidade, a não pensar só em mim, porque realmente eu era uma pessoa muito egoísta. Eu pensava muito só em mim. Só que se eu fechar a porta da minha casa e ficar aqui, eu não vivo sozinha. Desde a internet, a luz que chega à minha casa, a comida que vem na minha mesa, para tudo eu preciso de outra pessoa. Então, nesse momento, eu queria que a gente pensasse nessa educação. Quando a gente pensa em educação, para que educação? Para que a gente pense numa educação para construir uma comunidade. Para que a gente não seja obrigada a fazer as coisas realmente por obrigação, mas porque eu me preocupo com o outro. Aquilo que faz bem para o outro vai fazer bem para mim. Se aquela pessoa for bem atendida, a sociedade onde eu estou vai ser bem atendida, vai ter menos violência, vai ter menos desigualdade, e não somente eu, mas todos que estão à minha volta vão poder desfrutar, né, dessas coisas que eu considero que são importantes para mim. E mais do que isso, eu quero que, por exemplo, quando chegar os Dias dos Pais, já passou agora há pouco o Dia das Mães, as pessoas que costumam comemorar datas, eu sei que nem todo mundo comemora, mas aquela data que é importante para você, que a pessoa amada que está aí com você esteja do seu lado. Então, que essa educação que vocês tiveram com a gente até agora, que ela sirva para isso, né? Não só para pensar, sabe a corrida dos ratos? Eu só quero pensar em mim, eu quero um trabalho, eu quero dinheiro. Infelizmente, nesse momento, o mais importante é a vida. E as outras coisas a gente vai ter que negociar, a gente vai ter que pensar, a gente vai ter que se reinventar.
Eu acho que se tem uma palavra que está em voga nesse momento, é isso, é reinvenção. Aquele modelo que a gente estava acostumado a viver, não que isso seja positivo, né? Ai, nossa, olha como a pandemia foi boa para a gente. Não. Mas em meio ao caos, a gente teve que aprender muita coisa. E perceber também que a gente não aprende só na sala de aula, e jamais desmerecendo a escola, porque isso é vida para a gente, para todos nós. Mas é entender que a gente precisa colocar esse conhecimento em prática, tudo bem? Então, conto com vocês, espero que vocês estejam ao nosso lado, ou pelo menos compreendam a nossa situação, e possam também fazer a parte de vocês e cobrar por medidas aí para uma sociedade melhor. E para que isso aconteça, precisamos estar vivos e juntos. Obrigada pela presença de vocês. Forte abraço. Boa noite, como vocês estão? Obrigado, Adalto, Adivaldo e Márcia, que falaram antes. Eu sou o Wendel, eu sou diretor da MF João 23, né? Cheguei na escola esse ano. Por aqui a gente já conversou uma vez e conversamos outras vezes pelo Meet. Eu só tenho que acrescentar o que os professores disseram antes, né? No sentido de que quando a gente vai para uma escola, dar aula, ou no meu caso ser diretor, a gente vai na escola para a escola por escolha. Né? Se vocês olharem aí ao redor do João 23, tem bastante escola, em outras regiões tem bastante escola, então quando o professor, a professora, o diretor escolhem trabalhar numa escola é porque eles gostam daquela escola por algum motivo, porque eles têm algum plano para aquela escola. É mais do que apenas estar na escola. Então, eu acho que eu posso falar sobre essa equipe é isso, que estão no João 23 por um motivo. Que é por acreditar na escola, é por acreditar na comunidade, é por achar que pode trazer algum benefício para essa comunidade. E aí, para além de dar aula dentro da sala de aula, é intervir lá fora, né? Na rua, nas famílias, na sociedade toda. Eu acho que é isso que a gente tem tentado fazer. Nossa greve completa hoje 100 dias. E não é um momento de felicidade, é claro. Eu queria falar principalmente com as famílias que por algum motivo estão revoltadas com a greve ou que ainda não entendem como que a gente está em greve num momento desses. Então, para essas famílias, sobretudo, que eu gostaria de falar hoje. A nossa greve, ela começou e ela continua pela vida, né, para tentar diminuir as nossas perdas, seja em aluno, familiares de alunos ou professores. Nesse período desses 100 dias, a gente teve vários casos de Covid na escola, de professores. E pensando que a gente não está trabalhando 100%, a gente não está trabalhando nem 50%. A gente deve estar trabalhando um pouco mais de 20% na escola. E claro, todo mundo já sabe, né? Se tem contato com gente, se a gente circula, o vírus circula. E então a nossa greve, desde o início, foi para evitar mesmo esse contato. Porque na escola não tem outro jeito de fazer educação que não seja com contato, que não seja próximo. Eu acho que ninguém manda o filho, a filha para a escola para ficar isolado, para a professora não chegar perto, para os colegas não chegarem perto. Mesmo com todos os esforços da gente, mesmo a gente tentando se adequar ao protocolo, a escola, no nosso modo de ver, não está segura ainda. E isso é provado facilmente se a gente pensar o número de casos, né, de professoras que tiveram Covid na escola, sem a gente saber o tanto de alunos e parentes de alunos, que também tivemos casos assim na escola. Ninguém da gente pensa em fazer terrorismo com as notícias. Muito pelo contrário. A gente, na escola, em qualquer momento, tenta esclarecer. A escola é o lugar do conhecimento. A escola é o lugar da gente construir conhecimento, da gente trocar ideias. Então, é isso que a gente tem feito quanto à Covid. Tentar trocar ideias com vocês. Tentar o tempo todo discutir a realidade e mostrar outras formas de existir. Outras maneiras de existir. Porque ninguém dessa escola acredita no ensino à distância. Ninguém dessa escola quer o ensino à distância em lugar daquele ensino presencial. Mas a gente entende nesse momento
que não tem outra forma da gente sobreviver que não seja a distância. E é por isso da nossa greve. E aí dizer para vocês que a gente não falou simplesmente, a gente não vai trabalhar. A gente tem uma pauta extensa que trata simplesmente do momento que a gente vive, da greve. E a gente agora, depois de 100 dias, vê algumas dessas exigências da nossa pauta ser atendidas, que é principalmente os tablets, né? Eu acho que isso é muito importante de deixar marcado. A entrega desses tablets é uma conquista nossa, a entrega desses tablets é uma conquista do movimento de greve, da pressão que a gente fez, e a nossa escola está se organizando para que todos sejam entregues, inclusive para a EJA também. Eu vi que teve aluno da EJA perguntando, a gente está fazendo os cronogramas, mas até isso é difícil. É difícil porque demorou para esses tablets chegarem, é difícil porque depois deles chegarem, a gente teve que, um por um, na mão, configurar esses tablets. Então, e é difícil também porque a gente não pode chamar vocês, todo mundo, de uma vez na escola, porque a gente tem que evitar o vírus, a gente tem que evitar o contato. Então, é por isso dessa demora toda. E principalmente porque o governo não deu a ordem de entregar. Essa ordem de entregar, ela veio agora só. E aí, como a professora Márcia disse, a gente está no meio de maio, né? Indo para o final de maio já. E aí a ordem só veio agora. Foi do jeito que a gente queria esses tablets? Com certeza não. Eu acho que as pessoas que estão indo pegá-los na escola podem dizer, né? Ele é num formato de comodato, quer dizer que vocês têm que devolver no final do ano. Ele é todo bloqueado. Os meninos não podem baixar um jogo nele, não podem olhar outros sites, não pode acessar outras redes. A gente não queria isso. A escola não é um lugar de controle. A gente não queria todo esse controle sobre esses equipamentos, mas infelizmente é assim que veio. E ainda assim é uma conquista. A escola está entregando cesta básica. Também fazia parte da nossa pauta, que as famílias tivessem como existir fora da escola, né? Porque a gente sabe que muito menino e menina depende da merenda como a principal alimentação do dia. A gente sabe, a gente trabalha na escola pública, a gente trabalha na periferia, e a maioria dos professores e professoras daí, e eu, moramos na periferia, frequentamos a escola pública quando a gente era menino e menina. Então a gente sabe, e a gente queria também isso, não era simplesmente fica em casa, a gente queria que as famílias tivessem condição de subsistir em casa. Então, uma das nossas pautas era a cesta básica, era a renovação do cartão alimentação. E ainda não chegou a todo mundo, mas aumentou o número da entrega de cesta básica e o cartão alimentação foi renovado para esse ano. E também não chegou para todo mundo ainda, mas a gente acha que vai chegar. E que as salas também fossem adaptadas para esse novo ensino remoto. E aí também eu vou contar para vocês que o equipamento chegou para essas salas serem adaptadas para a professora poder dar aula lá e o menino assistir ao vivo em casa. Mas também ainda não foram instalados. Então, a gente, mais uma vez, espera do governo, né? Infelizmente, o que a gente vê, e como eu disse para vocês, a escola é o lugar do conhecimento, da ciência, dos conhecimentos tradicionais, da crítica, da discussão. Acho que a gente precisa ser crítico e a gente precisa acreditar em dados, a gente precisa acreditar na ciência quando a gente vai discutir. Então, se a gente olhar lá para fora e ver os números, a gente vai ver que a situação no Brasil da Covid não melhorou em nada. A gente estabeleceu um número muito alto de mortes por dia, né? São mais de 2.000. Eu acho que todo mundo aqui tem alguma história que não seja parente, mas pelo menos alguém que a gente conhece que morreu de Covid. E eu não estou falando de artista, lá igual o Paulo Gustavo, né? Eu estou falando de alguém que a gente conhece mesmo, de carne e osso, perto da gente, que morreu de Covid. E a gente avalia que não é o momento de voltar. Os professores com mais de 47 anos foram vacinados, os professores e as professoras. É pouco, porque uma pessoa que é vacinada, ela não vai mais morrer da doença, mas ela ainda pode carregar o vírus. E se essa professora, esse professor vacinado, se infecta e leva para os filhos de vocês, os filhos de vocês levam para casa.
Então, a gente quer vacina para todo mundo. A gente não quer privilégio de vacina. A partir de julho, e pensem que a gente ainda está em maio, todos os professores e professoras vão ser vacinados. Aí, sem exceção, todo mundo, de 18 até 46 anos. Ainda assim, não é o que a gente queria, porque a gente precisa entender como funciona a vacina. A vacina, ela não funciona individualmente apenas, ela tem duas funções. Uma de deixar a pessoa que tomou a vacina imune e outra de imunizar ali a comunidade dela. Isso só acontece quando mais de 80% da população está imunizada. Então a gente vê hoje em dia os estados aí brigando e disputando quem foi que imunizou mais, o que imunizou mais imunizou 10%, o outro 8%. Não vale, gente, não vale. Os números só passam a valer a pena, no caso de vacina, acima de 80% da população. Então é por isso que as nossas brigas não era para vacina só para a gente. O professor não quer furar fila de vacina. O professor não quer ter tratamento especial na vacina. A gente quer a vacina para todo mundo. Rápida e de qualidade. E isso a gente acha que o governo pode fazer. Porque o governo não gasta o dinheiro dele com vacina. O governo gasta o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro da população. O dinheiro público é isso. É o dinheiro da população. Então a gente quer sim voltar a dar aula, a gente quer sim esquecer dessas telas todas, a gente está cansado. É como a professora Márcia falou, a professora dá aula lá na escola e depois ela chega em casa, ela tem que dar aula pelo computador, ela tem que postar atividade. A gente não quer isso, a gente não acredita nesse tipo de educação. A gente quer voltar para a educação presencial, mas que seja seguro, que ninguém tenha que pagar com a vida por ir para a escola, que ninguém tenha medo de ir para a escola porque pode se contaminar. E a única saída é a vacina, é a vacinação em massa da população toda. Por isso que quando vocês veem as nossas carreatas, quando vocês veem o carro de som aí na escola, ou os cartazes que a gente cola, está sempre escrito isso. É vacina para todos já. Já passou da hora. O Brasil tem um modelo internacional de vacinação. A gente é vitrine para o mundo pela nossa vacinação. A gente tem cultura de vacinar. Todo mundo aqui, quando nasce uma criança na família, sabe que ela vai fazer o teste do pezinho, sabe que ela vai ter uma certidão de nascimento, que ela vai ter uma carteira de vacinação. Todo mundo sabe disso, é cultural nosso. Por quê? Porque a gente tem um excelente sistema de vacinação público e gratuito. Ninguém precisa pagar por vacina. Ninguém no Brasil precisa enfrentar grandes filas para se vacinar. A gente tem vacina. E por que agora essa desconfiança toda das vacinas da Covid? Por que agora a gente não tem esse nosso sistema de vacinação, que é muito bom, sendo utilizado? Por opções políticas. Por opções políticas que não estão dentro do nosso alcance. Né? A gente não é político. A gente até faz política, mas a gente não é político. A gente é professor e professora. E aí, no começo da minha fala, eu disse para vocês que a gente escolhe uma escola para trabalhar. Só que quando a gente escolhe ser professor, a gente escolhe também uma batalha muito grande, que é de mudar a sociedade, que é de ter a sociedade mais justa, igualitária e com direito para todo mundo. A gente não quer as coisas do jeito que estão. Quando a gente escolhe ser professor, é porque a gente tem uma angústia, uma ansiedade por uma vida melhor para todo mundo. Né? Por isso que a gente vai ensinar os meninos e as meninas, os adultos da EJA, porque a gente quer que eles aprendam essa vontade de mudar o mundo, de querer que as coisas se transformem. E aí, desde sempre, na história do Brasil, professor e professora é quem está na frente, é quem é a vanguarda das revoluções, das mudanças, das greves também. Porque a gente sabe, a gente entende que a gente sendo professor e professora, que a gente estudou um pouco mais do que a média da população, que a gente assumiu um cargo público, que a gente tem mais condições de fazer greve, de acampar, de tomar as ruas, de, às vezes, sim, enfrentar a guarda dos políticos e se impor, e falar, olha, a realidade não está boa, olha, agora a gente precisa parar e discutir o que vai fazer, porque não está dando certo. A gente sabe que a gente talvez tenha mais condições de fazer esse tipo de discussão, de fazer esse tipo de movimento, do que os nossos alunos, do que o pai e a mãe dos nossos alunos, do que os parentes dos nossos alunos.
Então, quando a gente escolhe ser professor e professor de escola pública, a gente está escolhendo também travar essa batalha, e essa batalha que não acaba, que é defender os interesses da maioria, que é defender que a gente tenha uma sociedade mais justa, que é defender que as desigualdades acabem. Porque a escola é um lugar de igualdade, a escola é um lugar de diversidade, a escola é um lugar em que a gente divide tudo. Que a professora e o professor, quando vai ensinar o A, ela está ensinando o A para uma sala de 40 meninos e meninas, sem querer saber quem que é o menino e a menina. Então é um lugar de igualdade. É um lugar onde a gente vai diminuir as diferenças, diminuir as desigualdades e promover um futuro melhor, né? E promover para essas crianças uma oportunidade de sonhar com a vida melhor. Então, faz parte também do trabalho do professor e da professora brigar por políticas que façam da escola melhor, que façam das condições de trabalho melhores. Não só pela gente, mas pelos nossos meninos e meninas, para que eles possam sonhar. Eu acho muito difícil o menino e a menina sonhar numa escola onde ela vai ouvir que a professora dela morreu de Covid. Eu acho difícil um pai ou a mãe ficar tranquilo na escola e saber que o professor ou a professora está de licença por causa da Covid, que está entubado. Né? Eu vi que o Advaldo falou da cepa nova indiana, que dizem que é muito... Elas não são mais mortais, elas são mais rápidas e por isso aumentam a mortalidade, né? É a cepa sul-africana, a cepa britânica e a cepa de Manaus. E aí agora essa indiana, que dizem que tem um contágio mais rápido do que essas outras 4. E que ela chegou no Brasil. Mas antes disso, a gente não estava sabendo lidar com a doença. Então não é só essa cepa indiana que está lá no Maranhão que nos assusta. É a variedade da doença que está aqui mesmo. A gente entende que as pessoas cansaram. A escola tem funcionado para que vocês tenham o mínimo do serviço, né? Que seja entrega dos tablets, que seja comunicação com as famílias, que seja entrega de material impresso que as professoras têm feito e tal. Então a gente vai para a escola e a gente vê aí no entorno da escola as pessoas sem máscara, a gente vê aí no entorno da escola as pessoas tentando demonstrar o cansaço com o afastamento social. A gente entende esse cansaço, mas a gente não entende como que as pessoas estão cansadas de lutar pela vida, a vida delas mesmas, a vida dos próximos. Porque se manter afastado, se manter de máscara, se manter em casa, é brigar pela vida. Né? Então, eu entendo, a gente entende que as pessoas já estão muito cansadas, é mais de um ano nessa vida dura, né, desse novo normal, que não é nada normal, mas a gente não pode desistir nesse momento. E eu sei que tem muita família brava, eu sei que tem muita família descontente com a escola, e isso acaba trazendo várias reclamações. E a reclamação principal das famílias é porque que não tem nada nas plataformas. E aí eu quero dizer para vocês que a gente está de acordo. A gente está de acordo porque justamente a nossa principal pauta é que o professor e a professora possam dar aula só nas plataformas, igual foi no ano passado. Até que chegue a vacina para todo mundo, até que a gente vença a doença. Então a gente está de acordo. Eu queria falar para as famílias que a gente não está em lados opostos aqui. A gente está dizendo exatamente a mesma coisa. A gente quer novamente aquela lição no Google Classroom, igual foi o ano passado, que não era boa. A gente não está dizendo que aquilo substitui a proximidade do ser humano, mas que nesse momento é o que a gente tem para preservar as nossas vidas. E que a gente acha que com todo mundo recebendo tablet, ia facilitar o acesso dessas crianças, desses meninos e meninas e dos adultos. Então, nesse momento que a gente está entregando os tablets, a gente tem muita esperança de que volte o ensino remoto. Porque a gente sabe que as famílias também não querem mandar os meninos e as meninas para a escola. A gente tem tido um número baixíssimo de alunos e alunas indo à escola. Muito menos do que os 35% propostos pela prefeitura. A gente lançou agora a 4ª pesquisa com 6º, 7º, 8º e 9º anos, né? São 4 anos da escola. Cada ano com no mínimo 3 turmas.
E aí o sétimo e o nono são 4 turmas. Então, a gente está falando de 14 turmas e só 20 famílias é que responderam. E dessas 20 famílias, menos da metade diz que quer mandar os meninos para a escola. Então, eu queria dizer que a gente tem entendimento nisso. A gente, professor e professora, e vocês, família. A gente também quer usar somente as plataformas. Mas como? De forma que cada menino e cada menina tenha acesso. Tem acesso com internet, tem acesso com equipamento. A gente não acha que as crianças têm que ter acesso ao celular de vocês. A gente não acha que as crianças têm que ficar no computador o dia inteiro de vocês. Não é isso. Mas a gente acha que elas têm que ter um equipamento. E agora os tablets têm chegado. Mas o professor e a professora, nesse momento, ele não tem essa opção de dar aula só online. Se o professor e a professora der aula online, ele tem que ir presencialmente para a escola. Então, é por isso que nós estamos em greve. Quem está em greve não está dando aula nem na escola e nem online, porque não existe a opção de dar aula só online nesse momento. Ano passado pôde. Por que esse ano não? É essa a nossa pergunta para o governo. É isso que a gente quer discutir com a prefeitura. Por que esse ano não? Por que esse ano, que as mortes são em números muito maiores do que o ano passado, a gente não pode deixar o menino e a menina em casa? Por que nesse ano, que os meninos e as meninas estão recebendo tablet, a gente não pode dar aula só na plataforma? Por que esse ano, que a gente vai ter na escola sala equipada com internet, porque até o momento a gente não tem, a aula não pode ser online? Então, essa é a principal questão da nossa greve. É pelo ensino remoto. Não é só por ele. Como eu disse para vocês, tem uma série de exigências, né? O cartão alimentação, a cesta básica, maior auxílio para as famílias. Auxílios esses que a gente entende que não deveria vir da escola, mas se esse é o canal, a gente assume sim esse tipo de trabalho que deveria ser de assistência social e não nosso, mas a gente assume e faz com alegria. Mas a exigência principal é que a gente tenha um ensino remoto, de qualidade para todos. E aí a gente entende que para esse ensino remoto ser de qualidade para todos, as crianças precisam ter aparelhos para entrar na internet. As crianças precisam ter internet. As crianças precisam ter o mínimo de alimentação, que seria a merenda, em casa, que daí é pelo cartão alimentação. A gente não quer que as crianças venham para a escola pegar quentinha igual é no estado. A gente quer que se mantenha esse modelo do cartão alimentação e que amplie o valor e que amplie o número de pessoas que recebem, para todos os alunos e alunas receberem. Porque se eles vão para a escola, tem merenda para todos os alunos e alunas. Então, a gente quer que esse dinheiro seja revertido, sim, em cartão alimentação para todo mundo. A gente quer que o governo federal aumente esse auxílio emergencial, que deveria ser uma renda cidadã, que deveria ser uma renda que dá para o pai de família, para a mãe de família, pagar suas contas do mês. O aluguel, a compra, a luz, é isso que a gente defende. E que também esse auxílio emergencial seja universal, né? A gente vê os grandes países aí que saíram dessa crise, eles tiveram 2 respostas. A primeira, a vacinação, e a segunda foi ajudar que as pessoas continuassem consumindo de casa, consumindo comida, consumindo os bens básicos, consumindo a eletricidade, pagando as suas contas, né? A gente sabe que esses países que conseguiram sair dessa crise, né? Os Estados Unidos, Nova Zelândia, eles deram bolsa para os seus cidadãos, eles deram um cheque para os seus cidadãos, eles deram vacinação em massa para os seus cidadãos. Foi assim que eles saíram. E é isso que a gente quer. Nesse momento, acho que é uma das greves mais longas da nossa carreira, e é também a greve que a gente olha, que a gente faz um balanço semanal, e que a gente não pensa em momento nenhum que errou. A gente não pensa em momento nenhum em desistir dela. A gente sabe que a gente está certo, a gente sabe que a gente está pensando pelo lado certo, que às vezes a gente tem alguns desentendimentos com as famílias, mas que eu penso que é muito mais um problema da gente não poder conversar de perto hoje em dia, de não poder sentar e conversar do jeito que eu gostaria de ter recebido vocês na escola no começo do ano, em vários outros momentos, e que a gente não pode. Então, eu acho que às vezes é um pouco de falta de diálogo da gente, para a gente poder se explicar,
para vocês poderem dar o ponto de vista de vocês, da realidade de vocês, e a gente acertar. Eu estou terminando já e eu repito, nesse momento, os professores e as professoras e as famílias querem a mesma coisa, que é o ensino remoto, que é condições de assistir essas aulas remotas, que é condições de as crianças terem uma alimentação saudável, para poder assistir a aula e para poder aprender, porque de barriga vazia ninguém aprende. Obrigado, gente, e boa noite. Boa noite a todos. Sou a professora Solange de Informática e a gente está finalizando então a live. Vamos agradecer a todos. Eu peço principalmente para o pessoal do EJA, tenha paciência, a gente gosta muito de vocês, a gente está lutando para que todos tenham uma condição para viver, para não morrer, porque só quem perdeu alguém com Covid sabe o que é essa doença, e agora também tem muitos casos de crianças vítimas dessa doença, infelizmente. Então eu peço para que vocês tenham essa paciência e dêem um voto de confiança para a gente, acreditando sempre na escola, como vocês fizeram, tá? Eu vou estar postando o vídeo amanhã, editado, e no vídeo vai estar todas as nossas redes sociais, e a gente fica muito grato e feliz por vocês terem participado da nossa live, e futuramente, quando tiver outras lives, a gente vai estar avisando. Então, boa noite a todos.